A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Black Friday Freta, muito mais motivos para você comprar melhor. VIP Car Renault Criciúma, ligue 3431-7888. Ávila Cia da Saúde, venha para o Spoleto Nações Shopping Criciúma. Culinária italiana de verdade e para todos, só no Spoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Luxton Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. The Nose Mustache Pub e Espegato Premium. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. E ela que estivesse no mar seria uma pirata maravilhosa. Sereia! Sereia! Será que ele já viu sereia, Pete? Será que já viu sereia? Na verdade, eu sei que uma navegava com ele, né? Ele vai dizer que uma navegava com ele. Justamente, mas ele já deve ter visto muita coisa dentro daquele mar. Já. E olha, tantos mares, né? Tantos mares. Bom, Tem só começar, 7 mesmo? Vamos começar do início. Tem Programa do Avesso no ar. Programa hoje gravado. Vocês, infelizmente, não vão poder interagir com o nosso convidado, que é muito famoso. É, né? Muito famoso, mano. Muito Jesus, famoso. cara. A gente escuta falar dele, não só dele, da família toda dele. Entendeu? Família real, oficial, famosíssima. Já ouviu falar na família Schurman? Não, eu já. Família Schurman. Hoje a gente vai conversar, receber ele, o capitão da família Schurman, o Wilfredo Schurman. A gente fala Schurman, mas tu tava falando pra gente nos bastidores, o Brasil conhece como família Schurman, né, Wilfredo? Bem-vindo. É por causa do Fantástico, né? O pessoal sempre via e lá no Fantástico era Schurman. E muitas vezes eu ia pro interior de São Paulo e tal. Schurman, não, quem é essa família Schurman? Nós não conhecemos. Então ficou muito no Brasil em termos de Schurman, né? Tá certo. E são 7 mares mesmo? São 7 mares, tem muitos oceanos, né? E realmente são 7 mares. Nós demos essa última expedição, foram 3 voltas ao mundo, né? 3 voltas, foram 900. Ele é literalmente descobridor dos 7 mares, né? E essa última foi muito especial, porque foi a primeira vez que um barco brasileiro entrou na China, no Vietnã, e são países que nós não tínhamos visitado antes, né? Então foi uma coisa... E foi muito difícil, inclusive, de você entrar lá. Foram 2 anos de fazer toda a logística, né? De autorização para entrar na China. Não é fácil. Eu tive 2 vezes com o embaixador da China lá em Brasília. E o embaixador da China no Brasil é como ministro, como na Alemanha e nos Estados Unidos. Mas a gente conseguiu, realmente. Eles nos receberam super bem, por causa que nós queríamos trabalhar muito, né? A China foi muito importante nessa nossa viagem, que nós estávamos reeditando a suposta volta ao mundo dos chineses. Mas daí, chegaram nessa conclusão ou não? Eles deram a volta ao mundo ou não? Olha, na realidade tem várias, porque essa volta ao mundo chinês 1400, não foi? 1421, foi escrito um livro, 1421, quando a China descobriu o mundo. E foi pelo Menzies, é um militar, foi comandante de um submarino inglês. Ele estudou durante 15 anos, ele comprova com várias evidências. Uma das evidências, e que nos deixou assim, muito chocado, nós chegamos na Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa tem aqueles moais tudo retinho. Tem um único moai, com posição assim de yoga, ajoelhado, com barbicha e o olho puxado. E ninguém sabe por quê, porque não existe na Ilha de Páscoa. Tinha os rongos são as escritas, mas ninguém decifrou essas escritas, né? Então não se sabe, né? Por que aquela estátua estava ali. E de tudo que vocês já velejaram, qual a coisa mais estranha que você viu na sua vida? Olha, estranha para mim foi na Ilha de Bornéu. Nós entramos com um barco, o nosso barco tem 80 pés, isso representa mais ou menos 24 metros, tem 16 camas. E tem é um barco considerado grande. O veleiro tem o mastro tem um mastro de 30 metros, que representa para ter uma ideia, dos ouvintes, é um prédio de 10 andares. Nossa! Aí outro mastro de 24 metros. E normalmente, isso, quando o barco a vela, é quilha fixa. E você tem 14 toneladas de chumbo. E quem fez o chumbo aqui foi o pessoal da Komoto, que fez toda a quilha para nós, aqui de
de zangão. E realmente foi um negócio espetacular. Então a quilha sobe e a gente fica com 2,20 metros. Enquanto a quilha está lá embaixo, 5,20 metros. E nós, não fugindo da tua pergunta, nós entramos na ilha de Bornéu, no rio Kumai, e fomos, depois de 4 horas, interagir com os orangotangos, que tem 97% do nosso DNA. Eu vi a sua esposa falando isso no Danilo Gentili. Ela contando a história dos foi orangotangos. Impressionante. Eu fui antes para ver, né, falar com o pessoal do parque e tal, e tinha um orangotango, tá numa mesa, do meu lado orangotango de 120 quilos, mais o cara do parque e ele do meu lado. E eu olhava o orangotango e o orangotango estava tomando um cafezinho. No momento que ele foi pegar a mão no açúcar, ele bateu a mão no açúcar. O cara do parque, né? Bateu a mão no açúcar. Não, açúcar não. Eu não okay. Que era diabético, não podia? Não. Feitoso, né? Ok. Não, essa foi realmente uma coisa muito forte, né? Tem medo de tubarão, não tem? Olha, nós tivemos muita mergulho com tubarão. Na primeira volta ao mundo, quando os meninos saíram, isso em 1984, os meninos têm 7, 10 e 15 anos, e em San Blas, perto do Panamá, eu mergulhei com mergulho livre, né, snorkel, e tinha um índio cuna de 11 anos e meus 2 filhos. Eu fui mais ou menos uns 10 metros e apoiei um peixe. O peixe vibrou, saiu sangue, e veio um tubarão, mais ou menos 2,5 metros. Pequenininho. Pequenininho, 2,5 metros. Mano. Os meus filhos subiram. Eu já ia jogando a arma e aí o nativo, não, o menino, foi pra cima do tubarão soltando bolhas. E aí, chutou, e o tubarão, foi embora. E aí fui perguntar para ele, por que vocês fazem isso? Não, essa é a nossa vida, nós vivemos disso, nós precisamos do peixe, e é como a gente espanta o tubarão. E faz sentido, porque quando a gente está com cilindros de mergulho, os tubarões ficam em redor, mas nunca chegam perto de você, por causa das bolhas que saem no cilindro. Eles têm o que? Medo? Alguma coisa? Tem alguma coisa, medo, é diferente as bolhas saindo, né? E eles não chegam perto. Inclusive, em Cocos-Keeling Island, é uma ilha australiana, nós mergulhamos de manhã, de tarde e de noite. E tinha cheio de tubarão, né? Cheio de tubarão, nunca um tubarão chegou perto. O perigo do tubarão é quando você começa a dar comida para ele. Entende? Aí eles ficam frenéticos e começam a se alimentar e aí é um perigo. Aí você tem que saber as pessoas, o lugar certo, normalmente é perto de um coral onde você está mais protegido, né? Ô, Wilfredo, e tudo isso tu aprendeu na vivência mesmo, de estar ali no mar, conversando com pessoas que acabaram te alertando. Você sabe que isso, a gente sempre busca conversar com os nativos, depois com as pessoas. Um exemplo nessa última viagem. Nós estamos chegando na Polinésia Francesa, em Moreia. Tem Tahiti, tem uma ilha de Moreia que fica mais ou menos uns 40 quilômetros. E eu sabia que estava chegando as baleias, estava chegando, como nós temos aqui, está chegando. E aí eu falei, puxa vida, é um negócio muito interessante de você filmar isso, né? E as baleias, aí eu fui ver com quem, fui conversar com os nativos, fui conversar com os operadores de mergulho e fui conversar com uma pessoa que mais entendia de baleia, que há 22 anos está trabalhando, é um biólogo marinho americano. Casado com uma polinésia, ele está 22 anos lá. E aí eu fui a uma conferência dele num hotel, ele falou sobre as baleias, achei assim fora de série, o cara conhece muito bem de baleia. E aí eu fui conversar com ele, mostrando qual é o nosso projeto e tal, e pedi para ele se ele podia ir junto. Ele disse, não, eu vou com vocês, eu vou levar vocês, o meu barco. Para ver, para mergulhar também. Para mergulhar, mas você não pode mergulhar de cilindro, somente de snorkels, mergulho livre. Aí nós fomos, tal, ele assim, agora, ele já tinha visto baleia, eu não tinha visto nada. Ele assim, agora eu vou tirar o barco e você, o cinegrafista, vão descer. Que tira o barco, daí fica mais... Tira o barco para não atrapalhar. E o que aconteceu? Uma baleia com filhote. O filhote chegou assim, ó, na minha frente. 1 metro aqui, 2 metros. Era mamífero, olhando para mamífero, entende? E ficou olhando, e a mãe baleia lá, de mais de 15 toneladas. Só de olho também. Só de olho. E as pessoas perguntavam para mim, mas você teve medo? Eu digo, eu estava tão extasiado naquele momento, eu estava tão... que o cinegrafista, assim, que o espanhol, ele estava tremendo lá, né? Porque, mas a baleia, ela estava protegendo. Ali eles já interagem, porque
Por que ela está protegendo o filhote? Dos tubarões. Então ela fica perto do coral, que os tubarões não vêm e... Mas ela já sabe, imagino, que o ser humano não causa medo. Como aqui mesmo. Claro, aqui você só tem a vista com o pessoal que acompanha as baleias e tal. Mas lá você não pode ir atrás da baleia. Você tem que ficar parado. Deixa ela... Se ela quiser vir perto. Se quiser vir perto. A primeira coisa que eu imagino que vocês têm que aprender, né? Quando vocês começaram que vocês não eram navegadores. Não. Nada, né? Nada. Vocês tinham uma ideia. Eu acho que a gente tem que começar. Eu vi uma reportagem de vocês também, lá de 70. Tem que contar, né? Como é que começou tudo isso? Foi 70, vocês decidiram viajar 10 anos depois. Foi mais ou menos isso, não foi? Foi um negócio assim muito louco, né? Porque eu jogava futebol, eu sou economista, era assessor financeiro da VEG, Ceval, hoje é Bung e tal. Essas empresas, a Heloísa tem um curso de inglês com 32 alunos. Usava terninho, né? Não, nós temos uma vida, entende? Normal. Até então normal. Com 25 anos a gente recebeu um convite para passar uma semana em St. Thomas, numa ilha do Caribe. Bem, eu nunca tinha ido para o exterior. Há 25 anos, nunca tinha ido para o exterior. Quando cheguei lá, nós olhamos já do avião assim, ficamos fascinados pela água azul, aquilo, nas praias, areias brancas. Aí, como qualquer turista, pegamos, demos uma volta na ilha. Segundo dia foi uma praia. E terceiro dia a gente tá no centro, cheio de barcos, né? Um cenário muito bonito, assim, com barcos de navios cruzeiros e tal. E a gente ficou sentado num banquinho e vendo o pessoal costurando as velas, polindo os metais, né? Do barco a vela e tal. E de repente passou um catamarã de turista, assim, né? Day charter, né? Ou seja, para navegar durante o dia. E aí assim, pô, Heloísa, que tal a gente dar uma volta no... E a tua esposa? Minha esposa. Que tal dar uma volta? Vamos dar uma voltinha no mundo? Sim, Wilfredo. Isso sempre foi meu sonho. A Heloísa Carioca, ela assim, lá em Ipanema, na Pedra do Arpoador, eu ficava horas e horas olhando o veleiro. Digo... E queria conhecer um veleiro, queria dar uma volta no veleiro. Eu digo, nossa, mas você nunca me contou. Então eu vou te contar uma história. Eu nasci em Florianópolis, me criei em Blumenau. E saía com a bateira, sabe o que é bateira? Sim. Aquela bateira com cabo de vassoura da minha mãe e com lençol lá de casa, e saía do Ribeirão da Velha, um ribeirão pequenininho, e ia pro rio Itajaí, que tem 150 metros de largura. Era o meu grande oceano. Aí quando batia um ventinho, eu botava aquela coisa e ia velejando, mas com medo também que virasse, porque a bateira é reta embaixo, é pequenininha. E era assim, você também nunca contou. E aí nós vamos lá conversar. Aí que chegamos lá correndo, disse, olha, eu queremos embarcar no barco agora. Não, o barco saiu, é day charter. Não sei se vocês sabem, ele sai de manhã e volta no final da tarde. Digo, nossa, então perdemos. Ele disse, não, vem amanhã. Amanhã o barco sai às 10 horas, chega às 9h30, baixa a estação, pode vir que não tem lugar. Aí fomos pra pousada e começamos a falar, né? Puxa, será que nós vamos enjoar? Será que nós temos que tomar Dramil? Aquelas preocupações básicas de iniciante. Qualquer um, né? Aí no final eu falei, Luiz, esse negócio de chegar, entende? Às 9h30, não dá, vamos chegar às 7 horas da manhã, pronto, não tem... Agoniado. Chegar às 7 horas da manhã, não tinha viva alma, né? Aí ficamos esperando. Aí veio o pessoal e tal, soltaram as amarras e o barco foi a motor. Aí eu comentando no ouvido, Heloísa, puxa vida, a gente veio para velejar, vai a motor. Não tem graça aí. Não tem graça, vamos esperar um pouco. E daqui a pouco pararam os motores, o vento entrou, subiram as velas, aquele silêncio. Nossa, a gente só escutava assim um barulho da água no casco. Amor à primeira vista, foi um negócio louco. No último dia eu falei para Heloísa, um dia nós vamos voltar aqui nessa ilha com o nosso próprio barco. E foi aí. Sonhos você tem que realmente ir atrás e ter perseverança. Mas nunca esquecer. Você tem que marcar a data. E a data de saída. E quando o David estava engateando nosso filho nas cartas náuticas, eu falei, quando o David fizer 10 anos, nós vamos sair para a nossa volta ao mundo. E quando o David fez 10 anos... Certinho. Nós não saímos porque era 13 sexta-feira. E nenhum velejador sai na sexta-feira. Sai no dia 14 para garantir. Tá, e vocês passaram pelo Triângulo das Bermudas? Passamos. E daí? Como é que foi? O Triângulo das Bermudas é um negócio assim, porque tem um livro, eram os deuses astronautas, aqueles que desapareciam. O que acontece ali é o water sprout. O que é isso? É um tornado
que chega a mais ou menos uma área de 180 metros, mas chega a velocidade de 400 km por hora. Então, quando ele passa, quem tiver na coisa desaparece, né? E nós, quando estávamos lá na Bermuda, nós estávamos indo para a Flórida, nós vimos um tornado, né? E você não, o navio ainda pode fugir, mas você com barco a vela é muito, muito lento, né? E o que aconteceu foi um barco, o Baltimore, uma réplica que saiu a navegar, veio lá de Washington, veio navegando lá da costa dos Estados Unidos, e quando chegou, eles estavam com tudo aberto, e aí veio um tornado desse. E aí afundou o barco, mas ficaram 2 pessoas sobreviver com salva-vida. E foram achados por um barco de pesca. E aí que eles falaram o que aconteceu. O que acontecia da história? Isso que acontece. Não tem ET, então, que abduz? Não, nada. É um fenômeno acabou natural. A graça, pô. Pra mim, eu achei que tinha uns negócios lá. Mas é um fenômeno natural, realmente. E de tudo, assim, vocês viram muitas coisas. Foram 3 grandes viagens? 3 voltas. 3 voltas ao mundo. De 84 a 94, de 97 a 2000, e agora essa última, 2014 a 2016. A minha pergunta que eu ia fazer pra você do começo, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter respeito pelo mar, né? Assim. A primeira coisa é aprender a respeitar o mar. O capitão, é verdade, quando se fala assim, com o mar não se brinca. Independente se tu sabe surfar bem, independente se tu sabe velejar bem, tu tem que respeitar. Não, você tem que respeitar porque o mar não muda, né? As pessoas dizem assim, agora tem GPS, você é para o mar. Não, o mar é o mesmo, assim, 500 anos, 1000 anos, é a mesma coisa. Você tem informações, isso é muito importante. Agora, no mar, você tem que aprender realmente, quem vai para o mar para velejar. Eu peguei um vento aqui entre Santa Catarina e Santos, um vento de 62 nós, 410 km por hora. Nesse momento, hoje, o que recomendo aos ouvintes que gostam muito de ir para o mar, tal, antes de sair para o mar, faça uma análise da previsão meteorológica, porque tem tromba d'água que chega no final do verão, principalmente, e realmente vem ventos muito fortes, e aí a pessoa não está acostumada, tem que aprender um pouco, saber atitude, saber o que fazer no momento de emergência. Quer ver um exemplo? Antes de nós sairmos para a volta ao mundo, nós estávamos assim em Angra dos Reis e tal, e eu me joguei no mar. Pânico, não se raciocina, ninguém era como barata tonta, não sabia o que fazer. Mas por que foi na tempestade? Não sabia. Eu não estava longe de praia, tá? Eu ia nadar para a praia, só queria ver o que acontecia. Foi pânico geral, mais de 30 minutos para me resgatar. Eu provoquei isso. Pânico, entendi. Para ver qual é a reação. Bem, daquele momento em diante, nós começamos a fazer treinamento de homem ao mar. Uma pessoa cai no mar, joga a boia salva-vida, o outro já congela a posição de GPS e toma ciência das coisas, né? Ou seja, atitudes. Baixa a vela, porque um barco vai indo com vento, então para ele parar você tem que entrar contra vento, as velas ficam paradas, aí você baixa e aí vai com o motor e vai resgatar a pessoa, né? E isso, nós fazemos esse treinamento, mas isso é muito importante, entende? De você ter respeito pelo mar e saber o que fazer no momento. E não adianta apavorar. Muita gente entra em pavorosa e aí que se perde no mar. Porque aí o mar não brinca também. Tá entendendo? Então, eu acho que aquele que vai para o mar se prepara em terra. Tem que ser um bom nadador? Acho que a primeira... Olha, tem que ser nadador, mas no momento, entende, que você cai no mar, exemplo, se um tripulante meu, graças a Deus, eu bato aqui na madeira, nunca perdi um tripulante. Por quê? Porque nós temos uma linha de vida em redor do barco, entende? Ou seja, como um cachorro em redor da casa, assim, no arame e tal, a gente tem uma linha de vida. Então é engatado o cinto de segurança, então você faz a manobra, se cair, você tá preso, tá entendendo? Porque se cai uma pessoa na Antártica, ele tem 3 minutos, ele morre de hipotermia, entende? Por causa do frio. É um exemplo, né? Então você tem que ter cuidado, tem que ter respeito, como você falou, tem que ter respeito realmente no mar e se você tem isso e analisa principalmente, não leva aquele negócio, amarra mais ou menos, né? Gambiarra, amarra mais ou menos lá o bote, mais ou menos coisa. Aí começa a vir o vento, e aí ele não sabe se ele segura
segura o bote, ou se segura o leme, aí ele fica apavorado. A família começa a ficar apavorada também. Daí o pânico toma conta, né? E Toma ninguém conta. vai... E aí, sabe o que acontece? A família, a mulher e tal, eu não quero mais saber disso, não quero mais, entende? Bom, na primeira... Nunca mais tu me convida pra isso. Isso, então a primeira coisa que tem que fazer, quem quer sair para navegar, vai para uma baiazinha, olha a previsão do tempo, vai para uma baiazinha protegida, faz um jantarzinho com um vinhozinho, depois olha, tá bom, vou andar. Acaricia a mulher primeiro. Vai aos Passo a passo, né, capitão? Aquela coisa. David, quem tá aqui hoje Bom conosco demais, na a gente vez, conversa hoje com ele, capitão velejador. Quantos países você conhece, Pete? Eu, ixi, Wilfredo Paraguai conta. Schirman. Paraguai Pode conta. Opa, tem que Paraguai contar. conta, é. A gente já volta aqui no avesso. Aqui é o Alex Nariz. Aqui é o Juninho Bigode. The Nose Mustache Pub. Estamos ligados no avesso. É nóis. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Unesc, Luxton Tintas, The Nose Mustache Pub e Espegato Premium. Voltamos, Pittsburgh, onde? As tuas velas aí, tu tem cara daqueles que enjoa, mano, se entra no mar, sabe assim? Tipo, não, tá tremendo demais. Aí tem um remédio. Tem remédio? Tem remédio. Gengibre. Olha só, gengibre. O quê? Mascar gengibre? Olha, eu tenho um amigo médico, ele é médico e a esposa também é médica, só que ele não enjoa, ela enjoa. Ele tem um barco de 54 pés, veleiro. E aí ele fez uma pesquisa mais intensa. E a mulher sempre tomava Dramina, mas dá muito sono, aquele negócio todo. E ele descobriu que na NASA, os astronautas, quando entram naquela centrífuga que começa a girar, eles tomam chá de gengibre antes. E hoje nos Estados Unidos você já toma um dia antes 4 bagas de gengibre. É natural, né? É bom até pra garganta, então é a melhor coisa que ele equilibra o líquido labirinto. Olha só, Wilfredo Schirman hoje aqui com a gente, ele que é o capitão da família Schirman. Tem muita gente que pede, Wilfredo, pra ir com vocês? Me leva Me leva. Pô, também quero fazer. Sou doido pelo mar. A gente recebe muitas solicitações, nossa, direto assim na internet. Não precisa pagar nada, eu pago. Tá? Eu pago, deixa eu ir. Mas nunca levaram ninguém pra dar uma voltinha? Não, a gente recebe de vez em quando uma ou outra pessoa e tal. Mas normalmente nós temos uma equipe, né? Tem a família que nessa última viagem nós estávamos, meu filho, a esposa e o meu neto. O restante são profissionais. Você trabalha? Na área, não, você não fica no mar, tem que trabalhar. Eu te falei, né? Nós estávamos falando, são muitas imagens que a gente tem que produzir, fazer, né? Então a gente curte o mar, mas também trabalha. Tem que ter reunião de pauta, o que fazer, como vocês têm aqui, né? O que fazer hoje. É tudo organizado, né? Não pensa que sai pro mar e sai, seja o que Deus quiser, né, Wilfredo? Como é que vocês fazem pra cuidar da pele nessas viagens? Porque é muito sol, né? Muito sol em cima de vocês. Solar direto e boné, e tem que se proteger. Tem muito sol. Capitão, mas por exemplo... E os olhos, principalmente. Óculos escuro. Óculos. Tem que ter óculos com Polaroid. Polarizado, não Polaroid. Polarizado. Tem que ter, porque os raios que batem no mar... Vem direto no olho. Então, capitão, mas daí tem que ser mecânico, tem que ser enfermeiro, tem que ser dentista, tem que ser... Cozinheiro, tem que ser psicólogo... Né? É um tem pouquinho de cada. E você falou duas coisas muito importantes. Nós fizemos, já na primeira viagem, a Heloísa passou um mês em pronto-socorro do irmão dela é médico, lá em Teresópolis, aprendendo o que fazer numa casa de emergência, né? Ou seja, se fraturar uma perna, se abrir, vamos dizer, a cabeça. Eu fiquei alguns finais de semana com o meu dentista para saber procedimentos. Ou seja, imagina um abscesso lá no meio do mar. Não dá para chamar, e dá para ir para uma clínica. Você tem que resolver. Então isso, nessa última viagem, nós já íamos na internet, né? Nós temos o Fábio e a Raquel, lá de Itajaí, são dentistas.
E eles fizeram as imagens das arcadas. Antes de viajar, nós fizemos ultrassom, entende? Check-up Ver geral. se não tem pedra nos rins. Imagina, uma pedra no rim lá fora, entende? Então, são essas coisas. O Charles teve um problema no dente e tal, não conseguiu saber. Mas, Wilfredo, abre a boca dele, bota o celular e tira uma foto. E resolvemos um problema com a foto do celular, entende? Quando vocês começaram em 84, você não tinha tecnologia. A tecnologia era bem mais limitada. Hoje é diferente. Hoje você tem muitas informações. Você navega 100% conectado hoje? Qualquer lugar do mundo? Hoje sim. Hoje qualquer lugar do mundo? Via satélite. Funciona mesmo? Funciona banda larga. Nós temos dentro do barco banda larga. Você tem o Iridium, que você tem backup, né? O Inmarsat é banda larga, é rápida, né? Com foto, aquele negócio todo. E Iridium é mais para texto e que é bem mais barato. Então tem um que é mais caro e outro é mais barato. Mas em imagem, sim, hoje estamos direto ligados. Além disso, eu sou rádio amador, tem tudo, né? A comunicação é direto dentro do barco. Tá, Wilfredo, e onde a família mora? Existe um ponto fixo? Não, a gente reside Faz quanto tempo? Faz desde 84 ninguém mora. Não tem nem casa. Mora onde? Olha, essa é uma pergunta muito boa, sabe? Esses dias a pessoa assim, mas onde que vocês têm casa? Eu digo, temos, tá? Temos casa em Bombinhas. E você vai na casa fixa, eu digo, casa fixa. No solo, na terra, né? Na terra. Na Você terra. você tá morando na casa? Eu digo, não. A minha casa é aqui o barco. Não. Eu tô falando aquela que tem uma penteadeira, que tem uma gavetinha que você põe a chave. Aí eu fui levar ele pro quarto. Tá aqui a minha penteadeira. Pronto. Então, já tô convencido. Nós estamos morando no barco. Na Marina de Itajaí, que tem toda a infraestrutura. É no centro da cidade, tem internet, tem coisa. E tem uma vantagem. Sabe qual é? Sabe qual é a vantagem? Não tem vizinho? Pois é, se você... Olha aí, ó. A gente pode dar festa no barco. Você muda a temporada. Pensa, mano. Não se incomoda com ninguém. Alta. Agora, capitão, eu quero saber o seguinte. Eu falei que tem que ser psicólogo, né? Como é que você gerencia estar com a família o tempo todo durante 900 dias, foi? 800 e poucos dias, quase 900. Quase 900 dias. Tem família que você fica 2 dias e já se briga tudo. Entendeu? Você imagina estar no mar... A família inteira e mais tripulante, mais todo mundo, como é que é isso? Rola um bate-boca, Wilfredo, e cada um vai pro seu quarto no barco e depois volta pra janta e tudo certo. Né? Você tem que ter jogo de cintura nesse momento, né? Tolerância. Tolerância. As pessoas sempre pensam que o maior desafio em navegar é as tempestades. Não. É o relacionamento pequeno espaço. Esse é o maior desafio. Como que você trabalha, entende? Com a sua família, com outras pessoas e tal... E você não pode ter rancor, você tem que falar, tem que ir olho a olho, cara a cara e falar. Isso aconteceu com um tripulante canadense, que ele chegou e de manhã eu tenho a reunião de pauta, tal. Oh, good morning, bom dia, tudo bem? Ele disse, good morning. Digo, nossa, que voz. O que aconteceu? Você está com dor de cabeça? Não estou com dor de cabeça. Então você está... Aconteceu alguma coisa, você está com enxaqueca, não dormiu direito. Não, eu dormi direito, eu não tenho... Eu digo, peraí, cara, isso aqui é muito pequeno. Vai, te abre. Qual o problema? Depois eu pedi 2, 3 vezes, ele falou, ok, então eu vou dizer. Não gostei ontem, o David, meu filho, não gostei ontem do David como gritou comigo. Não se grita com ninguém assim como ele gritou. Aí o David tá na reunião, eu digo, David, por que você gritou? Mas eu tinha que gritar, nós estávamos à noite numa tempestade, Genoa é a vela da frente, ia pegar na cara dele, ia cair no mar, ia ter um problema, por isso que eu dei um berro para ele. Ele olhou pro David, eu fui mal, tá, David? Pensei que você tava mal comigo. Vamos lá. Comigo, já estavam de braços. O cara salvou a vida dele. Entende? Já estavam lá abraçados, tudo. E o que aconteceria se não abrisse o jogo ali? Mais tarde, se tivesse uma outra tempestade acontecer, eu disse, não, ele foi sacana comigo, não vou ajudar ele. Então, isso acontece no dia a dia, não é só dentro de um barco, é verdade. É numa empresa, é numa coisa, falo, as pessoas têm que falar, entende? Tem que falar, porque aquele fica dentro da pessoa e às vezes é coisa tão pequena, né? É ou não é? E a família de vocês virou filme, né? O Pequeno Segredo, que foi indicado ao Oscar, inclusive. Foi, isso eu fiquei muito contente. Nós não estávamos aqui, o Dave foi diretor de filmar, chegou ao elenco a 180 figurantes e tal. E a gente ficou muito contente de 18 filmes
que estavam lá, inclusive teve uma polêmica muito grande. Aquários, né? Aquário, aquele negócio, o aquário que tinha que ser, mas tinha 18 filmes, né? E foi cineastas que escolheram, pensavam, é política, não tinha nada, não tínhamos nada com isso. E a gente foi escolhido e graças a Deus, assim, a crítica internacional agora está... Olha, foi agora, ganhamos festival de Miami, de Chicago, festival na Rússia. A gente está lá com filme e todo ele feito, quase 70% em Florianópolis. Né? E fala da vida, nossa vida, da Cat e tal, que nós adotamos. Ela estava com HIV, nós adotamos, foi uma história muito bonita e ela viveu conosco 11 anos. 11 anos? Até os 14, né? Até os 14, quando ela ia fazer 14 anos. Ela deu a volta ao mundo conosco e foi um anjo que apareceu na nossa vida. Que passou na vida de vocês, né? E piratas, vocês já viram? Piratas você tem que se cuidar. Você hoje, via internet, você recebe muitas informações, né? Tem o fórum que eles chamam, onde que você veleja, se tem pirata. Tem pirata? O pessoal fala mesmo, o pessoal lá. Na segunda viagem, nós íamos passamos na Rota de Magalhães, no Mar da China. Na época era 540 navios pirateados todos os anos. E a gente estava ligado ao Centro de Pirataria da Malásia, que sempre dava posição onde que os piratas atacavam e a gente colocava na carta náutica, mas a Rota de Magalhães passava por ali. Bem, nós estávamos numa ilha, a Ilha dos Pássaros, que nós queríamos filmar, porque os pássaros saem de manhã cedo e vão mais ou menos uns 40, 50 quilômetros para o continente e quase fecha o céu, um negócio muito bonito. E eles voltam no final da tarde. Nós vamos ficar, não tinha ninguém. Lá pelas 5h30, entende? Começa a escurecer, aparece um barco. E ancora não muito longe e apaga todas as luzes. Não muito longe, você fala o quê? 100 metros? Mais ou menos uns 100 metros, apaga as luzes. Aí nós, com binóculos de visão noturna, nós vimos que eles estavam se mexendo. Aquele sentimento de ficar esperando alguma coisa, não, vamos tomar atitude. Aí pedi pro David e o Jaime, um chileno, era um tripulante nosso, tire a âncora, mas sem usar o guincho. O guincho é que faz barulho. Tirar na mão. Aí tiramos na mão, apagamos as luzes todas, levantamos as velas, sem ligar o motor para não fazer barulho, e o barco foi deslizando, foi indo. E a gente vendo de binóculos, com o radar também ligado, tal, que eles estavam com um bote e queriam pegar a gente de surpresa à noite. Vinha onde que nós estávamos. E quando nós já estávamos longe, eles atiraram, mas já estavam longe, já não, aí não. Embora. Então, esse foi o momento mais difícil para nós e foi a percepção de você ver uma coisa que poderia acontecer e que tem que estava ali, né? Que estava ali, você estava sentindo isso, né? Como é que a lei internacional, como é que funciona isso no mar? A lei internacional é isso. Exemplo, se você tem na tempestade, vai ser salvo por um navio tal e o barco fica flutuando. O barco é de quem achar, lei internacional. Não é seu mais. Você pode até negociar com a pessoa que achou o barco para te comprar de volta. Mas a lei, dependendo aqui nós no Brasil, é 200 milhas. Depois de 200 milhas, não tem. Mas aqui no Brasil é 200, no resto do mundo também ou não? Não, o resto do mundo é mais perto, né? Nos Estados Unidos mesmo é 5 ou 6 milhas. Deu medo de chegar em muito lugar, cara? Você chegando assim, nos lugares assim, aqui dá medo ou não? Não fazia parte da vida de vocês? Olha, não medo. Eu acho que você sempre tem, em qualquer lugar que você chega a primeira vez, aquele friozinho na barriga. Eu não vou dizer, ele não tem medo de nada. Não, eu acho que medo, inclusive, é um freio. Eu tenho esse conceito de medo, né? Eu acho que aquele que se atira, esse é preocupação que não tem medo de nada. Não, medo existe. Né? Exemplo, você vai entrar numa favela com um carro, o que você não vai ter medo de entrar, né? É uma até mesma porque é no coisa. desconhecido, né? É o desconhecido. Então o mar fascina as pessoas. Eu acho que a gente nasceu na barriga com água, eu acho que tem alguma relação, porque o mar fascina e dá realmente um certo receio, um certo medo tal, que a gente tem. Mas, não fugindo da tua pergunta, exatamente, você tem que analisar antes. Né? Hoje você tem condições. Que nem nós estamos indo perto de Madagascar, tem uma ilha chamada Reunion Island,
que é uma ilha francesa. Inclusive, nós estávamos lá quando teve uma erupção vulcânica muito forte. E a gente ia passar por Madagascar e disse, não, tem esses 2 lugares que nós íamos passar, que barcos já tiveram assalto. Vamos passar direto, passamos direto. E fomos direto para a África do Sul. África do Sul, aí você está numa marina lá, tranquilo, tal, sem problema nenhum. Então tem lugares, não é em toda Madagascar que tem problema, tem lugares que não tem problema. E pode ser que esse cara foi assaltado por sei lá o quê, mas... Condição. Mas para quê, né? Para que você vai para lá, entende? Vai para um lugar seguro, né? E qual é o prato principal dessa expedição? É peixe mesmo? É. Peixe de Por todos os incrível tipos, que pareça, nós capitão. botamos 3 linhas no currículo que nós chamamos, né? E só que a gente perdeu, na Polinésia nós perdemos muito peixe. Um atum, nós perdemos, um atum tinha quase uns 80, 90 quilos, nós imaginamos, porque estava com carretilha. E aí, pá! E aí cansando o peixe. Aí, daqui a pouco, pá, puxou muito forte. E quando a gente puxou e ficou leve, veio só a cabeça do atum. Tubarão. Por quê? O atum vibra, sai sangue, o tubarão vem e come o atum. Aí os polinésios nos ensinaram, olha, não usa carretilha, tá? Porque aqui na costa brasileira a gente usa muito carretilha. Não usa carretilha. Põe na linha de pesca lá com uma lulinha artificial, com cabo de aço e uma linha mais grossa. E luvas. No momento que bateu, você tá com o barco navegando rápido, você fica contra vento, como eu falei, para o barco e aí vem na mão. Só que o peixe vem a 1000, né? Você tem que ter um porrete lá, quando chegar perto, nós temos uma plataforma e pá! E na cabeça do peixe. E nós pegamos muito peixe, a gente se alimenta, né? Em Tonga, quando nós chegamos em Tonga, olha, em 45 minutos nós pegamos mais de 8 peixes, assim, um atrás do outro. Aí o freezer cheio e tal, aí a gente não pesca mais, né? Só com a necessidade. Só pra necessidade. Mas vocês levam muita comida? Como é que é? Levamos. A comida é muito importante. Nós levamos 6 meses de comida normal e 6 meses de comida leofolizada. Tá? A leofolizada é aquela comida de alpinista, né? Que você tem um pozinho e você mistura com água. E isso a gente leva. Um exemplo, nós estávamos na Antártica em março. Tá? E pegou uma tempestade forte e deu 15 abaixo de zero e putz, o gelo começou a fechar. Só que o gelo não se fechou tão forte porque a gente foi com o motor, foi abrindo um caminho e tal para sair. Mas se tivesse, por acaso, não tivesse quebra-gelo, tivesse que ficar invernar por 6 meses, nós tínhamos comida para ficar 6 meses. Tranquilo, assim. Se tiver que invernar, a gente fica. Eu li que vocês tinham uma máquina que transformava a água salgada em água doce. Isso, é isso? É o dessalinizador. Ele dá 150 litros por hora de transforma em água salgada e em água potável. Nós temos também compactadora, que compacta o lixo, 80%. Nós temos a nossa horta, entende? Nós temos a nossa composteira, que é muito interessante. Nós temos a nossa salsinha, manjericão, tudo lá na popa do barco. E nós temos a energia limpa. Nós temos painéis solares, eólicos, hidrogerador, e nós temos 46 baterias. E isso vai ser o futuro do país. Digo para você, em várias partes do mundo já acontece. É o Smart Grid. O que é o Smart Grid? É o relógio eletrônico que vai marcar o que você consome e o que você gera de eletricidade. Nós tínhamos uma bicicleta ergométrica, nós gastávamos 180 quilos-calorias cada um e produzimos quase 200 watts. 8 pessoas dá 1.600 watts. Nós temos 54 luzes LED que representam 200 watts. Então nós temos energia. Então futuramente nas casas vai ter isso. A pessoa vai ter uma bicicleta, a família vai ter saúde, entende? Vai ter os painéis solares que vão diminuir de custo, eu tenho certeza absoluta, e vai diminuir o teu custo de energia e menos usinas nucleares, menos coisa. Essa realmente foi esse lado de sustentabilidade e eu bato muito nisso porque as pessoas não têm nem ideia que 60% do nosso oxigênio que nós respiramos vem do mar. Pela fotossíntese, ou seja, pelos plânctons, ele que absorve o gás carbônico e joga o oxigênio. Então a gente tem que cuidar muito dos oceanos e ele está agoniado. O oceano já está respirando muito ruim. Vocês viram muita sujeira? Muito plástico. Lugar. Muito. No ano passado, foram 29 baleias cachalotes nas praias da Alemanha. Abriram o estômago, tinha até rede de 13 metros dentro da baleia. Né? Ou seja, tem muito plástico no mar. Tem que fazer alguma tecnologia que o plástico desintegra. Tem que fazer alguma coisa nesse sentido, porque é muito plástico. E vem, não é do mar, não, vem dos rios.
Né? E aí é um microplástico. E aí são microplásticos que os peixes já estão comendo e nós estamos comendo os peixes, né? Então isso é um problema sério. Esse é o tema do nosso próximo projeto, que é inovação e sustentabilidade. Ô, capitão, lá na Antártica, essa história de geleira derretendo, aquecimento, vocês viram isso também? Dá para notar isso tudo em cada viagem? Para você ter uma ideia, passou do nosso lado um iceberg de 500 metros. Alto, enorme. E isso você tem que ter muito cuidado quando veleja à noite, né? Nós temos câmeras infravermelho para você ver, porque às vezes tem um gelinho em cima, mas lá embaixo é muito grande, né? E você, claro, o nosso barco é de aço, aguenta mais, tal, mas você tem que ter cuidado. Existe sim, a gente viu, eu fiquei impressionado. Esse assim era um iceberg enorme, né? E isso são vários que saem. Não vem a história do Titanic na hora ali do iceberg batendo e tal? Na realidade... Pra ponto do barco com a Heloísa, Vilfredo? Confessa. O Titanic, na realidade, o Titanic, assim, foi até problema de estrutura, do aço, depois que foi ver, né? Quando ele bateu, abriu, né? O aço, os rebites e tal. Mas, na realidade, a gente não tem essa velocidade, né? De um navio com alta velocidade é outra coisa. Mas você falou de velocidade, aí você fala de vela, né? De barco a vela, de veleiro. Mas vocês têm motores normais? Temos 2 motores de 150 cavalos cada um. Isso é o quê? Só para reserva? Isso é só para entrar nos portos. E quando não tem vento nenhum. Exemplo, da Ilha Santa Helena, onde morreu Napoleão, lá no meio do Oceano Atlântico, até o Brasil, que nós estamos vindo, foram 16 dias, 13 dias de calmaria. Calmaria é... Calmaria. Aí você tem que colocar um motor um pouquinho, outro motor, e a gente botava um porque nós tínhamos a data de chegada aqui. E logo que nós chegamos aqui, lembra em dezembro que deu não foi ciclone, uma tempestade tropical que deu aqui em Florianópolis, caiu árvores e coisa e tal, nós pegamos lá fora, deu 54,9 nós, isso quase 110, 112 km por hora de vento. E aí é mar alto. Aí a gente baixa a vela do meio, bota a vela de trás, a gente diz risar a vela, diminuir a área vélica, bem pequenininha, e uma vela de tempestade na proa, bem pequenininha para você... Só para manter? Só para manter, e é como ciclone, né? E se a gente fosse direto, a gente ia pegar de frente, porque o ciclone gira, né? É um círculo. Então, ele não deu ciclone, mas... quase ciclone. Então nós fomos mais para o sul, viemos quase aqui para chegar lá em Itajaí. Nós viemos quase na direção assim de Criciúma para o mar, né? Tendo aqui no sul. E aí depois nós pegamos ele de polpa e aí fomos para Itajaí. Mas não pegamos ele de frente. Aqueles mares que a gente vê nas pescas de caranguejo, aquelas loucuras, daquelas ondas, você pegou aquelas ondas gigantescas? Aí eu, na volta, no Cabo Horn, é chamado Cabo de Hornos também, em espanhol, é o lugar mais temido para qualquer comandante de embarcação. Inclusive tem uma lenda que diz que o comandante que passar pelo Cabo Horn tem o direito de usar um brinco, entende? Porque tem mais de 1.200 barcos afundados. Por quê? Porque passa de profundidades abissais de 5, 4 mil metros para 80 metros. Então é assim uma parede e ventos muito fortes. Então você chega a onda de 20, 25 metros. Nós não chegamos a ter isso. Na volta da Antártica nós tivemos um barco adernou 55 graus. Para você ter uma ideia, um navio 55 graus já virou. Tá? O nosso pode chegar até 110, porque tem lá o chumbo e tem lá a quilha lá embaixo. Tá? Então uma onda atravessou totalmente o barco. Totalmente. Né? E a gente tava ali, claro, tudo fechado, entende? O barco fechado. E o barco à vela tem essa, se você tem uma estrutura bem forte, ele capota e ele volta, né? Como o João Bobo, né? Eu sempre tive curiosidade de como é que faz pra manter as coisas no lugar aí, mano. Aí que tem tudo fechado. Pois é, isso aí. Tem tá tudo você é tudo grudado. Como é que você vai jogar baralho? Por exemplo, jogar um baralho no mar não dá, né? Não dá. Primeiro as cartas tudo com imã grudada, né? Você vai tirando. Não, tem que ter um tabuleiro de xadrez, tudo com imã assim, né? Mas imagino que deva ter mesmo. Tem. Tá aqui hoje, Piti. Muito legal e curioso. Muita história, vai. Fredo Schurmann, pena que 1 hora é pouco pra ele ficar com a gente hoje aqui. A gente já volta rapidinho aqui no Avesso, pro último bloco, então. E aí, galera, que a Jana da CEPAI da Unesc, sempre ligada no programa do Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Unesc, Luxton Tintas, The Nose Mustache Pub e Espegato Premium. Voltamos, Pitbull e Gonde. Estamos na nossa expedição do avesso aqui. Vamos ficar no mar, mano? Vamos dar uma volta ao mundo, mano. Eu confesso pro convidado que eu tenho medo do mar. Tem medo do mar? Eu me afoguei quando eu tinha uns 12, Mas eu também não sou muito íntima do mar, você tem trauma. Eu tenho trauma, né? Aí já o mar pra mim, eu fico cabreiro. Eu vi o filme do Tubarão também, eu fico com medo ali, bicho. Você sabe que sempre acontece isso, as pessoas que entram no barco, assim, que às vezes a gente convida, tá, tem um medo, eu digo, aconteceu alguma coisa? Quando eu fui pequeno, uma onda me levou e ela sempre tem. E teve uma pessoa dessa que ela teve um problema de coluna e ela teve que ir para natação. E ela não nadava nada e tinha um medo, um pavor do mar, né? E ela ganhou, ganhou a travessia da lagoa e tal, por causa do problema de coluna, e ela perdeu esse medo, porque você aí tem que ir, você tem que nadar. Tem que enfrentar, né? Pois é. Ô, Vilfredo, me fala uma coisa, o céu, Vilfredo, as estrelas, vocês devem ter visto muitos fenômenos, né, acontecendo lá no... Viram muita coisa diferente? Olha, você tá no barco, olhar pra lua, deve ser uma pira, né? Não, é muito legal. Aí você mostra o quanto você é pequeno, né? Você tá numa casquinha lá no meio do mar e você olha aquele céu, mas porque você tá no meio do Oceano Pacífico, nada, só aquele céu. É um negócio fora de série. A sua pergunta, se aconteceu, você viu alguma coisa diferenciada? O que aconteceu foi quando na primeira viagem nós estávamos indo para a Austrália. Um radioamador disse que estava chegando uma chuva de meteoritos. Tudo bem, mas de repente nós vimos uma bola de fogo, mas não é assim que nem estrela cadente, né? Rápido, não. Foi indo. Acordei meu filho pegou o binóculo, foi indo muito devagar. Quando ela estava quando ela se desintegrou, né? Não sei o que era. Não sei, essa desintegrar, não sei. Para mim foi um meteorito, mas normalmente meteorito é muito rápido. Foi uma coisa... Deu tempo de acionar todo mundo. Olha, deu. O que ele tá falando que é? Ele não quer dizer aqui, ó. É ET. É o ET. ET. Acredita em ET, capitão? Se ele não tá, ele viu. Olha, eu acho que... Será que... Seria um desperdício, você acha? Não, de a gente tá aqui achando assim que só nós somos os caras. Você olhando pro céu, olhando a coisa, será que é só nós que estamos aqui? Você no meio da imensidão, que você tava tão pequenininho, acho que você pensou nisso muitas vezes, não pensou? Já tá, a NASA, não somos nós, né? Eu, você e tal. A NASA tá estudando muito isso, né? E recebendo, entende, mensagens e coisa. Eles ainda não mas se eles estão fazendo essas pesquisas, é sinal que tem alguma coisa, senão não ia fazer pesquisa dessa, não? Não é? Um convidado me credibilizando aqui, ó. Que eles me chamam de louco aqui quando eu falo de ET aqui. Eles não acreditam. Ô, Vilfredo, a gente vive com pouco, Vilfredo, nessa vida, porque vocês, morando no bar, vocês não podem ter um apego material, né? Vocês não têm armário cheio de coisas, vocês não têm. E aí não dá pra você juntar, né? Normalmente você junta muito, você é muita coisa material. Você, o que acontece num barco? Muitos me falam, Vilfredo, tal coisa. Não, primeiro aí você tem que trabalhar para comprar o barco. Mas depois, exemplo, nós chegamos em Mangareva, era a segunda vez que nós chegamos em Mangareva, que é na Polinésia Francesa, bem ao sul. Na segunda viagem nós tinha 1.000 pessoas, agora tinha 800. Então a gente estava lá, chegou no segundo dia, veio uma canoa. Mas digo, olha, sabe aqueles grapefruit, aquelas toranjas, aquelas laranjas grandes? Tinha 52, nós contamos, 52 laranjas. Tinha 3 caixas de banana, tinha manga, tinha tudo. E aí ele veio a rema, eu digo, olha, não quero. Eu disse, não é para vender, é para dar, entende? Então você tem muitos lugares, ilhas pequenas. Exemplo, na primeira viagem, eu cheguei nas Ilhas Marquesas, em Fatuíva, e aí fui pra praia e o senhor chamou, o senhor tem que me ajudar, o senhor tem que me ajudar. Eu digo, o que houve? O meu rádio não está funcionando.
Aí eu falei pro David, meu filho, né, pequeno, disse, pega lá o rádio dele. Pai, ele em português, o polinésio falava um pouco francês, você não entende nada de rádio? Eu digo, mas nós temos fusível de 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Alguma coisinha? Alguma coisa, era um fusível queimado. Ficamos reis da ilha, fiquei 2 semanas, não gastei um vintém, porque veio depois o motor de popa que tinha caído na água, aí eles tiraram logo, mas não estava funcionando. Aí fizemos uma oficina, aí nós temos que almoçar e jantar na casa de cada um. Tinha 180 pessoas na ilha, mas está dizendo eles assim, por que vocês vão embora? E coisa, não gastei nada, né? Eu me lembro mas que não tem preço, né? Não, na segunda viagem eu me lembro, agora que o telefone assim tá mais barato, mas antes vocês sabem que era caro, tá? Eu me lembro que 1 mês de telefonema, entende? Só de custo de telefone era o que eu gastava por mês no barco. Tá entendendo? Se você quiser gastar no barco, você gasta. Vai para hotel, para restaurante. Mas se você quiser, entende? Ficar nesses lugares onde você ancora, tu não precisa gastar. Entende? Ou seja, depende de cada um. Mas se você quiser fazer uma viagem econômica, você vai fazer isso. Como é que você guarda, por exemplo, uma lembrança de cada lugar que você passou? Isso é se difícil. A Pitty, ela ia trazer um Titanic atrás mas tem uma geladeira pra botar uns imãzinhos, né, capitão? Mas sabe, a primeira viagem a gente não juntava, tá? Agora, na segunda, algumas coisinhas, sim, que a gente juntou, mas era uma coisa muito forte, tá? Simbólica, né? É simbólica, é. Exemplo, em Vanuatu são 110 ilhas, 82 dialetos. Então, lá faz a caça do porco selvagem. O chefe, ele quando pega o filhote de porco selvagem, ele tem que dar comida, a mulher mastiga e dá para o porco selvagem para ele ir crescendo, e aí vai formando aqui como se chama aqui, os dentes dele, né? E vai rodeando, vai ficando em círculo. Aquele que tiver mais círculo é o chefe da tribo, o maior círculo. Então, cada lugar tem umas coisas diferentes, muito doidas, né? Inclusive, em Vanuatu, nós fomos lá, tem um vulcão, o Iaçu, que entrou em erupção, e nós estávamos... tá sempre entrando em erupção. Mas você vai lá, visita e coisa, né? Capitão, intimidade. Você tá com a família, né? Você tá com tripulante, você tá com pessoas que não são, né? São estranhos em alguns momentos. Como é que você consegue, separar, sei. Sabe, a intimidade? Quer dizer, você tava com a esposa, você tem casal, você tem filho ali. Como é que você consegue separar isso? A gente tem uma cabine, né? Cabine, cada um tem a sua cabine, ela é bem isolada, tal, sem problema nenhum, né? E os outros também. Os outros nós temos, são 16 camas no barco, né? São 7 cabines. Mas a intimidade é o seguinte, o casal, entende? É fechado. O coisa não tem problema nenhum. Os outros, cada um tem sua cabine, entende? Aí cada um a sua maneira. Né? Cada um faz o que quer lá dentro. Mas em nós não ficamos, o máximo que não ficamos 12 dias no mar, né? Nessa última viagem. Não fica tanto. Então não fica mais. Foi na primeira viagem, 35 dias da África para cá, porque tivemos 2 semanas de calmaria. Mas aí ficamos parados, nós não tínhamos autonomia no motor. Hoje não. Hoje você tem autonomia no motor, se não tem vento. Mas os 12 dias. Então, aí a tripulação sempre tem os seus sábados e domingos, compensa, né? Eles têm o seu dia off. Nesse momento, a gente trabalha muito em estudar a região para depois filmar. Eu sempre falo que nós temos a logística é muito importante. Nós temos uma tripulação de terra também, que vai analisando tudo antes de a gente chegar, né? Ou seja, já fazer as entrevistas com os professores das universidades lá de Xangai e coisas, professores chineses, para ver qual é a teoria, se eles acreditam ou não que o chinês era a volta ao mundo. Foi muito interessante, né? Vocês falam que inglês? Inglês, língua... francês, espanhol e são 4. E vai aprendendo um pouquinho, imagino, de cada dialeto? Você aprende, que nem na Polinésia, você chega lá assim, e eles recebem super bem. Ioranama, Eva, bom dia, tudo bem? Eles assim, vocês estão tentando falar nosso idioma, então é isso. Eles ficam muito orgulhosos de a gente estar tentando, né? Porque normalmente os conquistadores, eles faziam que os nativos aprendessem, né? Alguns não, né? Mas alguns aprendiam. Mas a gente tenta pelo menos um bom dia, boa tarde, coisa, e aí realmente você tem eles abrem o peito, né? O que nós fizemos que os outros barcos não fazem,
E eu digo nós brasileiros têm essa abertura muito grande. Então eu convido para vir nas Ilhas Pequenas para vir visitar o barco, conhecer que tem a mesmo. nossa casa, né? Como eles convidam para visitar a casa deles, nós convidamos também. E aí eles ficam, e aí nós temos um globo, né? E aí a gente, principalmente criança, a gente sopra, né? E aí mostramos de onde nós viemos, tal coisa. E aí passa um filmezinho do Brasil, como que é. Mas imagino que muitos lugares remotos vocês tiveram. Sim, em são contato ilhas. com tribos, Essa ilhas. última viagem nós passamos por 3 ilhas que não tem habitante nenhum. Né? Dulce Island, foi West Fayou, que não tinha coisa, e Anderson Island. Não tem. Mas não locais tem. sem tecnologia também, né, capitão? Imagino. Não tem nada. Não tem... Não, esses lugares pequeninos. Alguns sim, onde já tem os franceses, aí tem por satélite, aquele negócio todo, né? Mas as ilhas mais distantes, assim, essas que a gente mais gosta, porque a gente Tem algum lugar que deu saudade? Dá saudade de voltar? Eu amo o mar, e se o homem lá em cima me der saúde, eu vou com... E te digo, são momentos muito fortes que passaram pela gente. Exemplo, na Polinésia nós ficamos 1 ano e 6 meses a primeira viagem. E aí, os polinésios queriam fazer uma festa conosco, uma festa tradicional. E fizeram com aquelas danças polinésias, só polinésia, né? Eles fazem tipo barreado, assim, sabe como que é barreado? Que bota pedras quentes e vai uma cesta cheia de comida e põe, entende, num buraco e aquilo fica horas cozinhando e tal. Depois. Barreado tem aqui no Paraná. E depois come aquilo... E eu tinha que ir embora. Isso foi numa sexta, sábado e domingo. E segunda-feira eu tinha que ir embora porque meu visto tinha terminado. E aí eu fui assim em Tahaha, T-A-H-A-A, a ilha. E eu fiquei olhando para Bora Bora, e veio um senhor e sentou do meu lado e disse: por que você está triste, Wilfredo? Eu digo: não, eu não estou triste. Não, fala, o que está acontecendo contigo? Pô, por que você não está lá? Nós estamos todos dançando e tal. Eu digo: eu tenho que ir embora. Amanhã eu queria ficar mais tempo. Não, essa ilha é minha, você pode ficar quando quiser. Ele não podia entender o nativo, que é francesa, que você precisa visto, aquele negócio todo. Não adiantava... Não adiantava. Aí ele olha para mim e fica me mirando e disse: por que vocês ocidentais, Wilfredo, sofrem tanto com amanhã? Vocês sofrem muito com amanhã. Vive cada momento da sua vida. E ele ficou olhando para mim, me encarando novamente e disse assim: e o pior que vocês sofrem com aquilo que já se passou. Wilfredo, o que passou, passou. Vive intensamente cada momento da sua vida. Isso ficou para mim. Vai estar sempre. Uma vez eu estava na Marginal lá em São Paulo. Pedi uma mensagem final para ele, tá feito, ó. Eu estava na Marginal lá e estava aquele gás carbônico que os caminhões e tal. Aí eu estava no táxi, aí baixei a cabeça, aí me transportei para a Polinésia. Aí o taxista, muito bem, você está passando mal? Eu digo: não, eu estou em outro lugar. Não estou passando. Você não vai entender onde eu tô, né? Eu tô... Capitão, olha, que prazer recebê-lo. Sensacional, muito legal, muito Maravilhoso ter você conosco. Grandes histórias. E a gente vai ver vocês aonde agora? Onde é que vocês vão? Olha, nós estamos indo para entre 20 a 20... Semana que vem, nós estamos indo para Patagônia e depois para Antártica. Voltamos em março. E final do ano, nós estamos preparamos o barco para sair para mais 3 anos. Mais 3? Essa última viagem fizemos 32 mil milhas. A próxima vai ser 56 mil milhas. Uma milha náutica. Náutica dá 1.852. Uma milha. E a milha terrestre é 1.6? 1.6. Aí, viu, Pete? Eu não tô tão mal aí, ó. Isso eu deixo pra vocês. Adorei. Wilfredo Schirman hoje aqui com a gente, ele representando aí toda a família Schirman. Adoramos. Tem alguma coisa que você deseja? Boa sorte não se deseja no mar? Como é que é? Não, eu acho que para os ouvintes eu quero deixar uma mensagem. Primeiro, a gente tem que cuidar muito dos mares, dos nossos oceanos. Cuida bem, dá um exemplo, né? Ou seja, se está na praia andando, tem a lixeira, vai lá, coloca o plástico no lixo. E cada um de nós temos sonhos, mas acreditar no sonho é muito importante. Essa é a minha mensagem. Vamos velejar? Mas só se for agora. Sou Marlos Meleque, um dos que ajudou a escrever a lei trabalhista brasileira e autor do livro Trabalhista, o que mudou. Tô com vocês aqui na Som Maior, no programa do Avesso.